Fala, meu povo, boa noite, como é que vocês estão? Pois é, conseguiram me resgatar das cinzas, conseguiram resgatar o homem que estava parado. Mas isso é uma boa notícia para vocês, estou de volta ao jogo, tá certo? Com muita felicidade, muita alegria. Agradeçam aí a Thiago Americano, a Fábio, a Everton, a Gleison, né? Nomes conhecidos aí no cenário do basquetebol Stars. Pessoal, fui desafiado e depois de muita frustração nesse jogo, eu estou de volta. Já é a segunda vez que eu passo tanto tempo sem jogar, passei 9 meses sem jogar da última vez, né? Na verdade, na primeira vez eu passei 9 meses sem jogar, aí retornei. Depois de tantas frustrações que a Miniclip vem fazendo conosco, eu passei novamente 9 meses sem jogar e agora estou de volta porque fui desafiado. Em um desafio, a gente não pode fugir à luta, né? Antes de falar sobre o desafio propriamente dito, que o Thiago Americano, meu grande amigo, né, me proporcionou, eu preciso falar algumas coisas a vocês que me fizeram parar de jogar aí o basquetebol Stars. O que a Miniclip vem fazendo conosco é inadmissível, tá certo? Não tenho que discutir quanto a isto, certo? Que a Miniclip vem fazendo conosco. Tá nem aí para o jogo, tá certo? Não respeita os usuários. A gente já tinha queixa disso há 9 meses atrás, que o pessoal disputava o ranking mundial, ranking brasileiro, e a pontuação caía no outro dia. Então, Everton mesmo mandou diversos e-mails, em inglês, inclusive, para a Miniclip. Sempre foi atendido com muita educação, porém não resolvem. Dizem que são erros do sistema e que serão aí consertados. É como se fosse aquele aparelho celular que dá problema e tem que passar por upgrade, né, por atualização para poder dar certo. E isso aí está fazendo que a gente se desconecte mais do jogo, né? Então, a Miniclip já provou para todos nós, principalmente os brasileiros, que não estão nem aí, né, para o jogo. Eu acho que deve ter sido aí algo relacionado a algum hacker que invadiu o sistema e por aí vai. A gente vem discutindo isso nos grupos, né, aqui do Brasil, mas não chegamos a um denominador comum. Mas é um absurdo o que está acontecendo, sei da insatisfação de vocês. A insatisfação de vocês é a mesma de nós, top players. Já temos aí mais de 60 mil partidas em 5 anos, né, de basquetebol Stars. E isso vem nos irritando, certo? E saibam que estamos aqui a postos para ajudar-lhes no que for necessário. Já foi falado N vezes, né, os motivos pelo qual isso vem acontecendo, né? Depois do Homer lá, o Homer ele fez muitas críticas, né? Teceu muita crítica ao jogo. Ele é uma pessoa que usava 2, 3 aparelhos celulares para jogar, né? Sempre pontuando muito alto. E aí começou a fazer denúncias, foram feitas denúncias contra ele fez denúncia contra o povo brasileiro. Há uma rixa aí entre Turquia e Brasil, tirando aí o Ali, né, que é muito nosso amigo, né, que retornou ao jogo também, né? Eu tinha feito um vídeo que o Ali tinha ido embora do jogo e ele retornou, mas há aí uma disputa muito grande com os europeus, particularmente os turcos. E aí a gente acha que tem um dedinho dele também aí no meio. A gente sabe que o pessoal também entende aí de hackear as coisas e por aí vai. Voltou, né, a época aí de usar 2 celulares, 3 celulares, 4 celulares. Isso vem nos irritando, porque a pessoa usa concomitantemente vários celulares ao lado dele, em servidores diferentes. Igor, mas tem 2 servidores distintos. Verdade, tem 2 servidores distintos. Só que agora o jogo, a Miniclip deixou banda voou. Fato esse que não é compatível com nós, que somos corretos, né, que agimos de maneira correta em relação ao jogo, né? Muita gente pede ali do Tropa de Elite, a Kathleen, a Ju, dizem que eu sou uma pessoa que gosta de estudar o jogo, sempre fui um estudioso do jogo realmente, dos algoritmos, dos tipos de algoritmos. Tem um dia que o algoritmo muda e você precisa se especializar naquele dia. Você vem na sua memória, né? Caramba, hoje é o dia que não vai vir uma tabela a mais para o adversário. Eita, hoje foi o dia que veio uma tabela a mais para o adversário. E você vai ter que aprender a jogar nessa situação, né? Você vai ter que se arriscar mais quando você sabe que os algoritmos não estão a favor de você. Mas isso tudo é algo que a gente vinha estudando, mas a gente vai deixar para outros vídeos para aprimorar mais essa questão de algoritmos do jogo. Se realmente, antigamente valeria a pena trocar a bola, antigamente jogar com a bola mais baixa daria certo contra uma bola mais alta, dependendo do servidor que você jogasse. Então isso aí a gente vai massificar depois com mais tranquilidade. Vamos agora focar apenas no desafio que me fez voltar para o jogo. Então, vamos lá, pessoal. Só para não esquecer, se vocês tiverem mais alguma dúvida quanto ao jogo, podem perguntar à vontade. Eu sempre estou respondendo o pessoal, né? Respondi vários usuários aí
em relação a dúvidas quanto ao jogo, principalmente os novatos, estamos aqui para ajudá-los. Bem, eu vou mostrar aqui minhas estatísticas. A gente tem aí 62.153 partidas em 4 anos e meio de jogo, né? E 43 mil vitórias. E como vocês veem ali, eu tenho uma sequência de 76 vitórias consecutivas, sem perder nenhuma partida, seja lá com a pessoa abandonando o jogo contra mim ou jogando, tá certo? Todas elas feitas em Tóquio, tá certo? Que é onde é mais difícil. E aí, numa conversa informal aí no grupo do Tropa de Elite, né, ao qual eu estou fazendo parte, embora não faça parte do grupo Tropa de Elite, do clã Tropa de Elite, né, como vocês veem, eu faço parte do clã Brasil Legends 2021, né, que são as lendas do basquete, né, os top players. É um grupo criado por mim, que com certeza teria vaga para muitos aí usuários brasileiros, tem grandes jogadores aqui no Brasil também. Aí por fora, Europa fora, Estados Unidos, Canadá e por aí vai, a África também tem muitos jogadores interessantes. Então eu nunca tentei manter uma sequência muito grande de jogos em outros locais de jogo, né? Tipo em Dubai, né? Eu não fiz isso, em Venice Beach, né? Em college eu não tentei fazer nada parecido, em tentar ganhar mais de 76 partidas. E numa brincadeira informal, mesmo não fazendo mais parte do jogo, o Thiago Americano, que é muito meu amigo, mora aqui em Boa Viagem, aqui na região metropolitana do Recife, né, meu vizinho, mora a 4 km de mim, 4, 5 km, que eu moro aqui em Piedade, na terra dos tubarões. Ele veio me desafiar dizendo que daria R$1 por cada vitória minha, sem limite de dinheiro. Como assim, Igor? Se eu fizer 15 mil vitórias, ele vai transferir para mim R$15 mil. E é uma pessoa de grande confiança nossa, numa brincadeira que a gente fez quando foi ganhar o mundo. Ele deu premiação em dinheiro, graças a Deus ele tem uma condição financeira muito grande, que não vai ser falada aqui. Nosso irmão aí galgou grandes posições, inclusive internacional, né? Morou muito tempo nos Estados Unidos, enfim. Isso aí não vem ao caso, porque eu tenho ética, eu não posso falar sobre o meu irmão. Mas ele tem condições sim de pagar dinheiro infinito aí, para que eu atinja vitórias aí consecutivas, independente de onde eu vá jogar, né? Se eu vou jogar em Underdogs, em Venice Beach, em Dubai, em Tóquio, em College, né, em Central Park, ele disse que quer ver aonde eu consigo chegar. Tudo isso começou porque Basketman, lá da Espanha, que é um jogador também, uma lenda, certo? Tem mais de 6 anos de jogo, inclusive uma lenda mais do que eu, apresentou aí 8.302 vitórias consecutivas. E eu fui conversar com o Basketman lá no Facebook, ele disse a mim que foi logo no início do jogo. Então isso gerou uma repercussão muito grande, porque eu disse sim que tinha condições de um jogador como a gente, top player, atingir essa marca. E aí começou aquela brincadeira, Thiago disse que era impossível, o Fábio também, aí, o Verasquim, que é um grande jogador, nível mundo, aí, top player também, entrou na briga, Everton também, que é top player, virou top player agora de um tempo pra cá, Everton, né? Era um cara que vinha se aprimorando, assistiu nossos vídeos, e hoje em dia é um dos melhores jogadores do planeta, isso é fato concretizado, né? Thiago Americano já é um top player, Gleison já é um top player, né? Graças a Deus a gente resolveu aquela questão que a gente já tinha falado em outros vídeos, a gente deixa isso para lá, eu como cristão eu já o perdoei, e houve aquela brincadeira dizendo que eu não sou capaz e tal, me provocando, é claro, né? Mas a gente vai tentar aqui ao vivo, acreditem. Hoje eu vou dar o pontapé inicial ao vivo aqui com vocês e eu espero não passar vergonha. Bem, Igor, quais são as dificuldades que você acha que vai enfrentar? Eu acho que as dificuldades que eu vou enfrentar são muitas, principalmente eu vou ter que jogar contra o algoritmo do jogo. Isso aí serve para os mais jovens sentirem como é que é o peso, porque eu irei usar minha conta principal, que é nível 150, nível máximo, certo? Onde tem umas bolas todas atualizadas. Eu poderia usar minha conta reserva, que é a Guilherme, que é força 80, mas creio eu que eu vou enfrentar também adversários nível 80 que possam estar com uma bola melhor que a minha, e isso causará desvantagem comigo quando está em níveis mais baixos. Quando está em nível alto, espero não ficar rápido, que vocês entendam, isso vai ficar um pouquinho mais fácil para mim controlar se o algoritmo estiver contra mim. Igor, o que é um algoritmo estar contra ti? Quando começa a vir alley-up, se tiver lá naquele nível, um jogador do meu nível, né, o sistema pode identificar que ele tem pouco alley-up e aí começa a dar alley-up e tabela ao mesmo tempo, impedindo que eu faça a minha pontuação de tabela e depois numa próxima jogada conseguinte faço o alley-up e pontue também com modificação. Então, se o sistema em algum momento fizer isso, eu vou ter que jogar com muita inteligência, eu vou ter que parar mais o jogo, me concentrar mais, deixar o adversário fugir e tentar a tabela, tentar vir um alley-up, né? Sentir que vai vir o alley-up, já jogo na tabela, mesmo que saiba que veio o alley-up junto,
e vou tentar realmente reverter o quadro. Essa é a situação mais grave para mim, que pode fazer com que eu não tenha uma sequência muito grande. A segunda é que todos sabem, o sistema de vez em quando faz atualização no meio do jogo, isso quebra a conexão, e isso aí também pode me tirar de uma sequência vitoriosa. A terceira situação é a situação de enfrentar um jogador do mesmo nível que eu. E se eu enfrentar jogador do mesmo nível que eu em situações de quadra baixa, é óbvio que o jogo vai puxar para ele. Inclusive, se ele tiver com bola menor, é sabido por todos que são top players que a bola dele vai ficar mais rápida e isso vai causar um transtorno para mim. Exemplo, eu sou 150, vou enfrentar um força 130, 125, 135, que tem uma bola de menor potencial ofensivo numa quadra baixa, o sistema vai puxar todinho para ele. E eu preciso fazer essa leitura e isso pode me prejudicar. E o quarto ponto, estou usando conexão apenas 3G. Caramba, aí eu estou usando 3G, tendo 5G no celular. Exatamente, porque a 3G ela vai ser um pouquinho mais difícil nessa localidade onde eu estou, de dar variação de conexão. Então, essas são as dificuldades que eu vou enfrentar e vocês vão ver a partir de agora ao vivo. Tá aceito o desafio, Thiago. Só me dê uma chance. Com licença, por gentileza, que eu vou ter que responder minha sogra. É um vídeo informal. Pois não, minha sogra? Sim, senhora. Tudo bem. Ao vivo aqui a cores, certo? Para todo mundo ver minha sogra falando comigo. Bem, vamos continuar, certo? A gente vai iniciar o projeto, certo? Houve uma combinação aí junto a Thiago e junto à equipe, que eu tenho que fazer no mínimo 50 partidas por dia. Só que eu disse que 50 é muito pouco. Eu pretendia fazer de 75 e 100 se eu for atingindo o objetivo. Obviamente que eu tenho uma chance aqui de passar uma vergonha muito grande. Os guests vão vir o tempo todo, que são os robôs. Só que quando o robô identificar que eu sou nível 150, ele vai tentar equiparar esse jogo. Só que eu sou muito mais experiente que os robôs. Né? Os algoritmos robôs, eles não vão me vencer. Muito difícil que eles vençam. Né? Só se for uma coisa realmente direcionada, alguém identifique lá, não sei, né? No sistema que eu estou tentando bater recorde atrás de recorde e coloque um robô que jogue no mesmo nível que eu. E eu também vou precisar identificar o quinto problema que eu posso ter nessa fase. É algo que em 62 mil partidas eu nunca tentei. Então achei assim, fantástico eu ser desafiado. Ah, você não é um top player? Você não está querendo discutir que é capaz de alguém ganhar 8.302 partidas consecutivas? Então a gente vai tentar, tá certo? Se alguém vier a perguntar, Igor, você acha que você vai chegar onde nisso aí? Ele brincou comigo, Thiago, ele provavelmente tem que chegar em 500 vitórias consecutivas. Creio eu que eu passe das 100 vitórias consecutivas. Se isso vai acontecer ou não, só Deus sabe. A gente vai ter que ver aqui o que é que vai acontecer, né? Eu pretendo tomar uma estratégia, tá certo? Caramba, Igor, quer dizer que tem estratégia para isso? Sim, certo? Tem estratégia. Eu não vou jogar todas as partidas em underdog curtos, certo? Não vou, são partidas muito pequenas, muito curtas, que se eu tiver em desvantagem no placar, com certeza vai ser difícil de eu ter tempo de reverter um algoritmo tendencioso. Eu creio que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então eu vou jogar 5 partidas em underdogs, vou pular para Venice Beach para 5 partidas, pular para College 5 partidas, pular para Central Park 5 partidas e retorno para underdog cuts, certo? Eu não vou para Dubai nem vou para Central Park, porque eu sei que eu vou enfrentar grandes adversários. E a outra estratégia minha é jogar sempre entre meia-noite e 6 horas da manhã para atingir tal feito. Caramba, aí vai ser difícil, sim, vai ser muito difícil. Ainda bem que eu estou de férias no meu trabalho tradicional e vai ser muito difícil eu jogar na madrugada. Vão ser noites perdidas de sono. Por quê? Conexão boa, difícil do sistema atualizar, difícil ter jogadores de grande porte, principalmente a nível Brasil, já que eu vou estar aqui no servidor do Brasil, eu não vou puxar para servidor da parte oriental do mundo, né? Porque se eu puxar para lá vai estar o pessoal tudo no auge aí, talvez aí querendo fazer alguma coisa para poder crescer a conta e posso enfrentar esses adversários. Então, eu tenho essa estratégia, certo? E outra, eu não vou jogar com a mesma bola sempre. Sempre que eu for mudar de underdog cuts, eu vou jogar com a bola mais forte que eu tenho. Talvez aí eu pense ainda aí no meio do jogo qual bola eu vou jogar, certo? Talvez eu vá jogar com a bola Natal, talvez com a bola maluca. Eu ainda estou vendo qual é a bola que eu vou jogar quando for underdog cuts. Eu preciso de uma bola rápida, uma bola que tenha muita velocidade e que não vá farrapar comigo. Talvez jogue com a The King no Underdog Cuts, porque ela é nível 4 e se eu enfrentar algum adversário que venha com bola também muito baixa, o sistema vai tentar equilibrar junto ao algoritmo e eu preciso ser assertivo. Bem, sem mais delongas, eu não tenho mais o que falar. A estratégia está tomada e a gente vai iniciar ao vivo o desafio. Vamos lá? Estou com a sequência de uma vitória, então nada mais do que justo que perder essa partida, já que eu tenho uma vitória, né? Então a gente vai entrar aqui
certo? Corrida de cestas em Tóquio, a pessoa vai ficar feliz, né? Vou dar um pontinho para ela, certo? Só abaixar aqui a tela, né? Para que não me atrapalhe. Deixa eu ver se eu consigo, então. William, parabéns, você me venceu, tá bom? Vamos lá, pontuação zerada. Eu tenho 0 em sequência. Estou com a bola natal. Ai, vamos lá. Tá iniciado o desafio, viu, Thiago? Tá iniciado o desafio. Vamos lá com a bola. Vou de bola maluca, tá certo? A primeira partida, corrida de cestas. Pessoal, eu pretendo gravar aqui, certo? Jogadores online 61, 133 em Venice Beach, 160 em Venice Knights. Caramba! Mas não vamos fugir à luta. Vamos jogar aqui em Underdog Cuts, início da primeira partida. Vamos jogar 5 partidas filmadas aqui em Underdog Cuts. Se eu continuar vencendo, vamos jogar mais 5 em Venice Beach, ok? Tá valendo. Ai, vem Grass, pelo amor de Deus. Vem os boots, deixa pra vir grande jogador depois. Tá iniciado o desafio. Creio eu que seja um boot, né? Não é possível que esse cara não é um boot. Gostei da bola, vamos lá. Desafio iniciado. Se tiver dando delay a conexão aqui, já tô sentindo que tá dando delay. Ai, eu esqueci de baixar os outros gráficos, vai me trazer transtorno, já sei que vai me trazer transtorno, eu estou com erro de conexão, infelizmente, porém, isso não é desculpa, tá bom? Esqueci também de baixar aqui a questão da câmera, então, infelizmente, pessoal, eu vou ter que ajeitar tudo isso, e essa aqui eu espero que eu ganhe, né, claro, e aí a gente vai passar, olha que dificuldade eu estou, porque eu estou com erro de câmera, certo? Mas tudo bem, vamos ajeitar isso para o próximo vídeo e a gente vai continuar ao vivo no próximo vídeo, tá? Vou tentar uma tabela na próxima jogada, tá bom? Não posso perder essa tabela na próxima jogada. Tentei 86, 84, tô na frente dele, beleza. Acho que a partida tá ganha, pessoal. Muita dificuldade, como vocês viram. Primeira vitória do desafio de Thiago. Bem, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou de volta, eu acho que para alegria de muitos, tá certo? Primeira vitória do desafio, dificílima, viu? Erro de conexão o tempo inteiro, como vocês viram, travando, dando delay. Talvez não seja possível com X-Record eu fazer vídeo enquanto eu gravo, eu não posso ter esse erro, né? Então, Tiagão, já garanti R$1 aí, já manda o Pix para minha conta, brincadeira. Tamo junto, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, deixa o like, se vocês gostaram da minha volta, também comentem, façam perguntas, isso vai ser muito interessante para mim. Eu estou parando a gravação aqui, preciso ajeitar a gravação ainda, para que eu possa jogar tranquilo, tá certo? Eu pretendo realmente filmar, tá certo? Todas essas partidas, assim, pelo menos algumas que dei para você ver como é que tá a minha trajetória. Vamos lá? Primeiro jogo, primeira vitória, difícil, como vocês viram o West lá, pesado, mas continuemos nossa trajetória. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto, valeu!